proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus falou-lhes: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, caro internauta, iniciando um novo mês, com ele esta grande solenidade de todos os santos e santas, recordando aqueles homens e mulheres que se puseram em algum momento da história como referência, como um farol que iluminou nas trevas da sociedade. Aqui recordamos a tríplice dimensão da igreja. Ao celebrar os santos, nós estamos celebrando aqueles que já se encontram na igreja triunfante, que já partiram deste mundo, mas que de lá do céu se encontram em comunhão conosco. Nós somos hoje a igreja peregrina. Estamos ainda na penumbra da fé, caminhando em meio a este mundo de luzes e sombras, buscando a santidade. E amanhã celebraremos então a igreja padecente, completando aí essa tríplice dimensão da igreja, aqueles irmãos nossos que partiram para a eternidade, aos quais se encontram no purgatório, e que devemos rezar por eles. E assim lembrando, querido irmão, querida irmã, que a santidade é um requisito essencial para que possamos entrar no céu. Quero trazer, além dos textos que foram colocados aí, citações que nos recordam dessa realidade. Se vamos, por exemplo, ali nas páginas das cartas da carta aos Hebreus, recordamos o capítulo 14, que nos traz a seguinte expressão: procurai a paz para com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Procurar a paz, vivendo como irmãos nessa terra, e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santidade é essencial. No céu não entra quem não tiver santidade. A santidade é requisito necessário. São Paulo vai completar com outro texto, agora desta vez na carta aos Tessalonicenses, no seu capítulo 5, que diz justamente nestes termos: esta é a vontade de Deus a vosso respeito, a vossa santificação.
E se a gente vai passeando nas páginas das Sagradas Escrituras, vamos encontrar tantas e quantas vezes a palavra santo, a palavra santidade, sempre referindo a esta busca incessante que devemos cada dia procurar para nos assemelhar ao próprio Deus. Que o diga Mateus 28, onde o próprio Cristo vem dizer: sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Amado irmão, querida irmã, celebrar dia de Todos os Santos, alguém poderia me perguntar: padre, mas por que celebrar dia de Todos os Santos, dado que temos tantos e tantos santos que são celebrados já ao longo do ano? A igreja, claro, reconhece todos esses que oficialmente estão no cânon romano, aqueles que oficialmente são reconhecidos e estão inclusive nos altares. Aqui olhamos para a imagem de Santo Antônio de Pádua, em determinado momento foi canonizado, mas e quantos que são santos anônimos, que viveram talvez entre nós, que talvez não foi apresentado aí à igreja, talvez não foi feito um processo para que pudesse ser reconhecido oficialmente pela igreja, mas podemos dizer, aquela pessoa morreu com fama de santidade. Talvez pessoas próximas a nós. Certa vez eu ouvia alguém dizer, tinha acabado de acontecer o velório, a pessoa dizia: olha padre, se essa pessoa aí não for para o céu, eu não sei quem vai não. Pessoa que santa, né? Na simplicidade dela, no jeito de viver, no cotidiano, vivendo a santidade, com paciência, com coragem, com ousadia, vivendo a harmonia da fé. E assim, recordando que para entrar no céu nós precisamos ser santos, olhamos a primeira leitura e vai nos recordar de pessoas numa bela visão que João tem, vendo pessoas trajando vestes brancas, e a pergunta de um dos anciãos daquela visão é esta: quem são estes vestidos com roupas brancas? De onde vieram? E a palavra vem muito clara: tu é que sabes, meu Senhor. E ele então me disse: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Impureza nenhuma entra no céu, gente. Se temos um tempo para buscar a santidade, é o hic et nunc, da expressão latina aqui e agora, no momento presente. Buscar a santidade no estado de vida que cada um de nós vivemos. Enquanto padre, eu sou chamado a viver a santidade no meu ministério. Você que é casado, viver a santidade no seu casamento. Você que é solteiro, viver a santidade no estado de vida que você vive. Você que está namorando, viver a santidade no namoro. Vamos recordando grandes santos que passaram entre a terra e vão deixando não frases impactantes, porque é uma frase motivacional, muito pelo contrário. Ela se torna impactante por causa da vivência daquele homem ou daquela mulher que viveu bem no seu tempo. Tivemos santos que se santificaram ainda crianças. Recordamos, por exemplo, São Domingos Sávio. E ele trazia uma frase que nos remete hoje à alegria. Ele dizia: duas coisas são necessárias para alcançar a santidade: fazer aquilo que é próprio do estado de vida, ou seja, buscar a coerência da sua fé, e ser alegre. Santidade não é ser triste, mas é buscar a alegria no dia a dia, pela graça de Deus. E quantos santos se santificaram nos mais diversos meios? Se recordamos, por exemplo, um que se santificou pelos seus estudos, São Tomás de Aquino, inclusive é padroeiro dos estudantes. São Tomás de Aquino, da grande Suma Teológica. Estudante, você que está nos seus estudos, procura entender um pouco da vida de São Tomás de Aquino, para você também querer ser um bom estudante, brilhante naquilo que você faz. E parece que nos dias de hoje São Tomás precisa interceder mesmo, e cada vez mais nossos jovens uma preguiça tremenda de estudar. Eu me recordo que quando a gente estava na escola, a gente
Fazia até mesmo competição para ver quem tirava a melhor nota na sala de aula. E hoje, como é que está isso dentro da sala, né? Como é que está isso hoje nas escolas? Procurar se assemelhar ao santo é querer viver a santidade no cotidiano. Outro que viveu a santidade, desta vez buscando a caridade, São Vicente de Paulo. E deixa esse grande legado que é o movimento dos vicentinos, que está presente em tantos países e que tanto bem tem feito à humanidade. E vamos olhando homens e mulheres que nos deixam o seu exemplo. Olhamos, por exemplo, para São Paulo com as suas tantas cartas que nos foram deixadas e que tanto nos evangeliza ainda hoje. Vamos olhando para São Francisco de Assis, que ali no contato com a natureza encontra Deus, padroeiro dos animais. Que o diga São Benedito, lá no meio das panelas, como cozinheiro, se santificou no seu cotidiano, sendo também exemplo de fé para aqueles que o encontravam. Inclusive alguns diziam, olha, quando olhávamos para Benedito, apesar da sua cor enegrecida, mas parece que ele resplandecia uma luz diferente. Quantos homens e mulheres que marcaram a sua história também no nosso país, que o diga São José de Anchieta, o grande padroeiro do Brasil, ali nas praias, no litoral brasileiro, nesta terra de Santa Cruz, foi fincando então as bandeiras da fé. São homens e mulheres, gente, que não começaram bem, mas que terminaram bem. O santo, ele não nasce pronto, não. A santidade, ela se faz no cotidiano, no dia a dia, no dia após dia, cada dia. Que o diga Santo Agostinho, levava uma vida boêmia, deu trabalho demais para a mãe. E quando a gente lê as confissões de Santo Agostinho, quanta beleza a partir da sua conversão. Sem sombra de dúvidas, é um dos grandes santos, um dos gigantes na santidade que podemos nos assemelhar. Sabe o que carece o nosso mundo de hoje? Não é de pessoas sábias, não, é de pessoas santas, porque os santos, eles sendo testemunho, eles sendo exemplo, sendo referência, eles são capazes de mudar a história de um país, de um estado, de uma cidade, do mundo. Olhemos para os santos. Se alguém em algum momento for visitar talvez algum santo, ou fosse visitar naquele tempo, talvez ele poderia dizer, olha, eu vou te dar alguma referência aqui, de onde eu moro. E aí ele dizia, né, olha, você vai pegar tal rua, tem um mercado tal, em tal lugar, você vai passar por um shopping grande, escrito lá, né, o nome do shopping, e aí você vai chegar do lado então, de um banco, e do lado daquele banco você pode procurar, eu moro ali. O que aquele homem foi dando? Referência, referência e referência. E onde tem referência, não tem ninguém perdido. Hoje precisamos de referência. E como precisamos? Voltemos então a olhar para os grandes homens e mulheres do passado, que escreveram seus nomes na história, e que nos deixam um grande legado, para que também nós possamos buscar santidade no dia de hoje. O mundo precisa de santos, santos, santos. Santos que indiquem o caminho. Aqui nós estamos numa região rural, não é isso? E a gente anda, por exemplo, no campo, na zona rural, a gente encontra os trieiros. Você sabe o que é um trieiro, não sabe? Trieiro ali é um caminho onde já passou tanta gente naquele trieiro, e porque a gente viu aquele trieiro ali, a gente sabe que vai dar em algum lugar. Então os santos já fizeram isso, já fizeram esse caminho, já nos indicaram, a direção é por aqui. Não, irmão, não, irmã, eles não são deuses, mas eles nos indicam a Deus. Podemos olhar para um Santo Antônio de Pádua e dizer, eu quero me assemelhar a ele, porque ele em tudo se assemelhou a Jesus Cristo. E hoje se encontra lá nos altares. Rezemos pelos irmãos nossos, em comunhão com eles, aqueles que partiram para a eternidade, que se encontram lá nos altares, glorificando Deus, entoando louvores àquele que é o Senhor da nossa vida e da nossa história. Vamos agradecer a Deus pela vida dos santos. Vamos ficando de pé. E a palavra proclamada
é palavra rezada também. Hoje possamos pedir a Deus a graça de viver estas bem-aventuranças, de olhar para estes da primeira leitura como aqueles que lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro, que buscaram a purificação, aqueles que de pé trajavam palmas nas mãos e assim entoando louvores a Deus. Se você quiser fechar seus olhos um instante para rezar, hoje a pergunta para você é esta: você acredita que a santidade é para você? Você não precisa responder para mim enquanto padre, não. Você acredita que a santidade é para você? Diz assim com o padre nesta noite: Senhor Jesus, eu quero acreditar que a santidade é para mim. No meu cotidiano, dentro da minha casa, no meu trabalho. Porque o mundo, Senhor, carece de santidade. Homens e mulheres que sejam referência para esse mundo tão necessitado de Deus. Diz assim: eu quero ser santo, Senhor. Me ajuda. Eu quero hoje, Jesus, rezar pelos teus filhos aqui nesta igreja. Filhos, Senhor, que talvez com seus desafios dentro de casa, para esta mãe que procura viver a santidade, tendo um marido que às vezes não ajuda. Mas também, Senhor, eu rezo por esse marido que também quer buscar a santidade, mas às vezes encontra tantos empecilhos ao longo da caminhada, com tantas tentações. Te peço hoje, Senhor, vem derramar esse desejo, de novo, o desejo de santidade, de no dia a dia viver a paternidade com um amor extraordinário. Que esta mãe possa ter paciência com os filhos, assim como Mônica teve paciência com Agostinho, e na oração se santificou e santificou o filho também. Eu peço, Senhor, hoje, fazei seus filhos voltar a acreditar na santidade. A santidade é para nós, Senhor. Carecemos de homens e mulheres que sejam referência. Tem tanta gente se colocando como referência por aí que não o são, e tem estragado nossas famílias, e tem estragado nossos jovens, e tem estragado nossos casais. Eu te peço hoje, Jesus, derrama de novo o desejo de santidade. Santidade no cotidiano. Vem, Senhor Jesus, sobre nós. Canta hoje esse canto que o ministério está cantando. Se você souber, canta junto. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito. Coloca a mão aí na sua fronte, na sua testa. E hoje você vai pedir pelos seus pensamentos. Reza aí com a sua voz mesmo. Senhor, vem purificar meus pensamentos. Vem colocar sobre os meus pensamentos, Senhor, pensamentos bons, pensamentos conforme os pensamentos de Deus. Retira do meu coração, também da minha mente, Senhor, todos os pensamentos estragados, pensamentos que não edificam, pensamentos inclusive, Senhor, de pessoas que já pensaram a morte. Te peço, Senhor, ilumina o pensamento, a mente de cada um dos teus filhos. Eu te peço hoje, Senhor, pensamentos novos, renovados. Faz o sinal da cruz na sua fronte, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coloca a mão agora no seu ouvido e vai rezando também ainda com a sua voz, com a sua palavra. Senhor, venha visitar também o meu ouvir. Que tudo aquilo que eu ouvir, Senhor, possa ser conforme o teu ouvir. Tira do meu ouvido, Senhor, toda malícia, toda palavra que eu possa ouvir que venha a estragar-me, a estragar os meus pensamentos,
Vai dizendo isso para o Senhor. Tira, Senhor, do meu ouvido toda malícia, cessa toda calúnia, que eu possa, Senhor, ouvir com os teus ouvidos cheios de amor. Não ouvir para sair fofocando, mas ouvir, Jesus, com os teus ouvidos, que são ouvidos santos. Faz o sinal da cruz também sobre os seus ouvidos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Também sobre os seus olhos, com a sua mão aí, dizendo também: Senhor, vem hoje purificar o olhar dos teus filhos. Dê aos teus filhos, Senhor, olhares cheios de amor, não olhar de julgamento, não olhar de condenação. Eu te peço hoje, Jesus, que o olhar dos teus filhos aqui nesta igreja possam ser o olhar de quem busca a santidade. Protege, Senhor, tuas famílias de toda pornografia, de todo e qualquer filme estragado, de toda e qualquer realidade que cause estranhamento na família, nos jovens, nas crianças. Dê hoje, Jesus, aos teus filhos um olhar purificado como o teu olhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com esse sinal da cruz, protegendo o seu olhar. Também, Senhor, sobre a boca, que a língua dos teus filhos possa ser santificada. Traga palavras bonitas, palavras que edificam dentro de casa, palavras que edificam a todos aqueles que encontrarmos, Senhor, para que possam perceber: a minha língua proclame sempre o louvor de Deus. Que desta língua, Senhor, não saia nenhum xingamento, nenhuma palavra que magoa, nenhuma palavra pesada. Que hoje, Senhor, esta língua seja santificada. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Coloca a mão no teu coração agora, amado irmão, amada irmã, para finalizar. Diz assim: Senhor, eu quero. Pode repetir com o Padre: Senhor, eu quero. Eu quero também hoje um coração renovado, um coração puro, um coração transformado, um coração curado. Canta isso para finalizar então. Um coração novo, canta. Me faz novo. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Obrigado, Senhor, por cada um dos teus filhos que se encontram hoje nesta presença. Obrigado porque nos visitas. Te louvamos e bendizemos. Obrigado, Senhor. Amém.